Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? E vamos aqui então agora continuar estudando mais um pouquinho do livro de sabedoria, esse livro maravilhoso que que está nos fazendo, né, mais sábios a cada dia, com mais instruções para que a gente possa viver o verdadeiro amor de Deus para nós, para o próximo e viver a justiça de Deus, né? Ontem a gente leu até o capítulo 4, até o versículo 18. E hoje nós vamos continuar, então. Nós vimos que a gente percebe, né, que ele fala aqui nesse capítulo 4, que é melhor você ter virtude do que ter muitos filhos de repente. Não adianta nada, porque os filhos, né? Lembra que os filhos são a bênção de Deus, são a graça de Deus para o homem. Mas que é preferível antes dos filhos que o homem tenha virtude, que o homem tenha, que viva na justiça, que ame a Deus sobre todas as coisas, né? E aí a gente viu que quando a pessoa morre cedo também, eles eram considerados como pessoas malditas, né? Amaldiçoadas, porque Deus fez as pessoas para viverem muito tempo aqui na Terra. Então, quando as pessoas morriam cedo, era considerada como uma maldição de Deus não viver por longos anos. E aí ele vai mostrando a sabedoria que não importa quanto tempo você viva, mas importa a qualidade do tempo com que você vive. Lembra que no finalzinho a gente falava como é que eu estou cuidando de mim, como é que eu estou cuidando do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então hoje nós vamos continuar. No versículo 18, e aí ele fala da zombaria, né? Das pessoas que zombam, que tiram sarro. E aí ele fala que Deus, que sim, no final Deus vai tirar, né? Deus vai rir delas. E aí no 18, então ele vem completando, né? Tais pessoas verão e mostrarão seu desprezo, mas o Senhor se irá delas. Se rirá delas, lembra que a gente falou? Agora o 19, então. Essas pessoas, porém, se tornarão para sempre cadáveres desonrados e objetos de zombaria entre os mortos. De fato, Deus vai jogá-las de cabeça para baixo, sem que possa dizer uma palavra sequer, e as arrancará de seus alicerces. Ficarão completamente arruinadas, viverão na aflição e a memória delas desaparecerá. E eu chamo aqui você para você ler, estudar Apocalipse, porque lá no Apocalipse 20:10 a gente vai perceber a destruição final. Lembra que eu falo que Apocalipse ele é o final do tempo do inimigo, né? É o final do governo do inimigo aqui na Terra. Ele vai se extinguir. O governo dele está por acabar. E está cada vez mais próximo de acabar esse mundo de injustiça, esse mundo de corrupção que o Apocalipse vai contando para nós e mostrando para nós. E as pessoas que estão dentro aqui, que a gente está vendo nesse capítulo 4, ele fala assim, que nesse versículo aqui 18, 19, né? Ele fala que ficarão, olha lá, completamente arruinadas, viverão na aflição, e a memória delas desaparecerá. Ou seja, se você pegar lá o Apocalipse 20:10, quer ver o que ele vai falar? Que interessante, né? Apocalipse 20:10, ele fala assim: o diabo que tinha seduzido a todos eles, né? Aqui ele está falando um pouco antes, ele está falando dos 1000 anos, que quando Cristo vai vir, vai reinar 1000 anos, né? Onde o diabo vai ser amarrado, né? Ele vai ser preso, depois ele vai ser solto mais um pouco, ele e mais todo aquele povo que ele tiver conquistado. Então cuidado, não deixa o diabo conquistar você não, né? Não deixa não. Procura viver os ensinamentos, procura viver na justiça de Deus. Deus é maravilhoso, eu sei que Ele te dá o livre-arbítrio para você decidir, escolher aquilo que você quer. Dentro de você tem o bem e o mal. Mas escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, o bem. Deus está no bem, está na vida. O diabo está na morte, está no mal. Então, o diabo que tinha seduzido a todos eles foi jogado no lago de fogo e enxofre.
onde já se achavam a besta e o falso profeta, aqueles que vão seduzir mais ainda, né? Cada vez vem mais falsos profetas, cada vez mais bestas para seduzir o povo. E lá eles serão atormentados noite e dia para sempre. Veja. Então, o diabo que tinha seduzidos a todos eles. Então, esse a todos eles aqui, ele está aqui significando esse capítulo 4 que nós estamos lendo aqui. Quem são? São essas pessoas que não viveram o projeto de Deus, que tiraram o sarro das pessoas que viveram, que não se juntaram com as pessoas, não procuraram fazer o bem. E aqui a gente vai ver no capítulo 5 e ele vai descrever todinha essa situação, essa angústia que está lá no Apocalipse escrito que vai acontecer. Né? Percebe? E olha a sabedoria, quantos anos atrás foi escrito, e ela está contando para nós aqui esse fato lá que está falando em Apocalipse. Aí então, versículo 20. Os injustos, quando forem prestar conta de seus pecados, chegarão cheios de terror, e seus crimes os acusarão cara a cara. Viu lá? É mesmo que fala. Então, esse aqui termina o capítulo 4 e nós começamos agora então o capítulo 5. O justo, porém, olha lá, o justo, porém, ficará de pé, sem temor, diante dos que o oprimiram e desprezaram seus sofrimentos. Ao ver o justo, esses ficarão tomados de terror, pavor, espantados diante da salvação inesperada. Arrependidos dirão entre si, entre soluços e gemidos, antes nós ríamos. Esse é aquele de quem nós ríamos. Nós o tomamos como objeto de zombaria. Insensatos que fomos. Consideramos uma loucura a vida dele, e a sua morte para nós era uma vergonha. Porque ele agora é considerado entre os filhos de Deus e participa da herança dos santos. Então ele está perguntando, né? Por que ele agora é considerado entre os filhos de Deus e participa da herança dos santos? Nós, portanto, nos desviamos do caminho da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós, nem o sol para nós se levantou. Veja, ele está dizendo, amargurado, que para eles a luz da justiça não brilhou. Por quê? Porque você não buscou. Né? Porque ele não buscou. Porque ele não viveu os ensinamentos. E quando eu digo para você, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Por quê? Porque o inimigo não quer que você leia a Bíblia. Porque a Bíblia te liberta. A Bíblia te mostra que você está no caminho certo ou errado. E aí você muda de direção. Dá tempo de você mudar de direção enquanto tem vida. Depois que a gente morre, depois que a gente parte, não tem mais como, gente. Aí nós vamos estar esperando a ressurreição para a vida eterna ou a morte eterna. Então veja aqui, a lamuriação, né? Se vocês pegarem depois esse capítulo 5, lê de novo o capítulo 5. Eu vou fazer depois ele na íntegra. Hoje eu vou terminar aqui, a hora que a gente terminar, eu já vou ler o capítulo 4 inteirinho de novo, né? Para que a gente possa ficar cada vez mais sábios, para que a gente possa cada vez mais viver esse amor verdadeiro que Deus tem para nós, viver como os filhos reinantes, filhos que querem dominar, como Jesus disse, Jesus disse, né? Lógico, porque Jesus também estava fazendo a criação quando estava com Deus. Lá no Gênesis, né? Está escrito que é para você dominar e submeter a terra. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que dominar tudo isso daqui. Mas Deus não falou que a gente deve dominar uns aos outros, não, pelo contrário. Nós temos que ser irmãos uns dos outros. E dominar a terra, ou seja, dominar aqui, você tem que exercer o seu governo aqui. Porque se você não governar aqui na terra, alguém vai governar por você. E aí você vai deixar o inimigo governar em cima de você. Porque Deus é o nosso governo, Deus é o nosso rei, o único e verdadeiro rei. E ele já governa aqui nessa terra, por quê? Porque essa terra aqui é a terra que ele fez para nós. Mas se a gente deixar, a gente vai deixar o governo para o inimigo. E o inimigo só quer a destruição e a morte. Só Deus quer a vida e vida e abundância. Percebe? Então aqui, nós nos fartamos, versículo 7. Nós nos fartamos nos caminhos da injustiça e da perdição. Percorremos desertos intransitáveis e não conhecemos o caminho do Senhor. Olha a lamúria depois.
De que adiantou o nosso orgulho? Que vantagem tiramos de nossa riqueza arrogante? Tudo passou como sombra e como notícia fugaz. Veja, passou como um navio que corta as águas agitadas sem que possa encontrar vestígio da sua passagem. Olha, passou como um navio que corta as águas agitadas sem que possa encontrar vestígio de sua passagem. Nem o suco de seu casco nas ondas. Foi embora como o pássaro que voa pelos ares, sem deixar qualquer sinal da sua rota. O ar leve, ferido pelo toque das penas e dividido pelo ímpeto vigoroso, é atravessado pelas asas em movimento, mas depois não fica sinal nenhum da sua passagem. Tudo passou como flecha disparada para o alvo, o ar cortado volta imediatamente sobre si mesmo. E já não se sabe mais a trajetória dela. O mesmo acontece conosco. Mal nascemos e já desaparecemos, sem mostrar nenhum sinal de virtude, porque nós nos consumimos em nossa maldade. E a gente para aqui no versículo 13 do capítulo 5. Não preciso nem falar mais nada, né? O capítulo inteiro ele fala por si. Então, na nossa vida, não deixemos passar nem um minuto mais, nem um segundo mais, em que a gente busque a justiça e a verdade de Deus para a nossa vida. Porque é através da Bíblia, gente, que a gente vai aprendendo a gente ler, a aprender e a viver. Porque mais importante é viver. Viver os ensinamentos que está na palavra de Deus. Porque através dos ensinamentos nós teremos condições de enfrentar todas as coisas ruins, maldades que tem nesse mundo que nós vivemos. Porque nós sabemos que aqui impera o mal. Infelizmente aqui impera o mal. E é muito mais fácil a tendência nossa de fazer o mal do que fazer o bem. Fazer o mal não nos exige nenhum esforço. Pelo contrário, é fácil. Jesus dizia, a porta larga. Agora a porta estreita não, é a que nos conduz ao Pai. E é essa que nós temos que viver aqui, é essa que nós temos que olhar para dentro de cada um de nós, ter autocontrole de nós, né, ter autodomínio da gente, de nós mesmos, de cada um de nós, e fazer aquilo que nós temos que fazer, né, o que tem que ser feito para que a gente possa vencer as tribulações, vencer os nossos males, né, as nossas mazelas internas, e a gente falar, meu Deus é maior do que tudo. Se eu sou filha de Deus, né, como eu sou, e eu sou filho como você é, então nós temos todo o poder nos foi concedido. Pelo conhecimento do bem e do mal, nós temos condições de viver aquilo que Deus programou para cada um de nós. Não deixemos nos dominar por nada nessa terra que vai nos afastar da bondade de Deus e do amor de Deus que Ele tem por nós, enquanto nós podemos achar. Porque vai chegar um momento, e que nós estamos vendo aqui, porque esse livro da sabedoria é mais do que um apocalipse. Nós estamos vendo aqui, aquele que hoje faz tudo o que faz, zomba, tira sarro, né? Não quer escutar a palavra de Deus, não quer ouvir, não quer viver, um dia ele vai chorar e vai dizer, né, que o sol não nasceu para eles, né? Então, cuidado porque, né, a justiça não brilhou. A justiça brilha para todo mundo, mas depende de mim encarar e fazer e querer ser diferente, querer mudar. Ou seja, nascemos para sermos, né, domine sobre a terra e faça aquilo que Jesus, aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que Jesus veio aqui nos ensinar, aquilo que está lá em Gênesis, na criação, que o homem tem que governar sobre todas as coisas. Nós temos que governar sobre todas as coisas, porque caso contrário, nós deixaremos que o inimigo governe sobre a nossa vida. Então, vou ler agora o capítulo 4 inteirinho, para que a gente possa ir, né, cada vez entendendo um pouco melhor. Então, capítulo 4, lendo na íntegra agora, tá? É melhor não ter filhos e possuir a virtude, porque a memória da virtude é imortal. E tanto Deus como os homens a conhecem. Quando está presente, todos a imitam. Se está ausente,
todos a desejam. E por fim, ela triunfa na eternidade, coroada e vitoriosa por ter vencido com limpidez no campo do combate. A descendência numerosa dos injustos não servirá para nada. Nascido de ramos bastardos, não lançará raízes profundas, nem terá base firme. Mesmo que por algum tempo seus ramos estejam verdes, ela está mal fixada no solo, será abalada pelo vento e arrancada pela violência do furacão. Seus frágeis ramos serão quebrados, seu fruto será inútil e intragável, e ela não servirá para nada. De fato, os filhos nascidos de uniões ilegais testemunharão a perversidade de seus pais, quando estes forem julgados. Ainda que morra prematuramente, o justo encontrará repouso. Velhice honrada não consiste em ter vida longa, nem é medida pelo número de anos. Os cabelos brancos do homem valem pela sua sabedoria, e a velhice pela sua vida sem manchas. O justo agradou a Deus, e Deus o amou. Como ele vivia entre os pecadores, Deus o transferiu. Foi arrebatado para que a malícia não lhe pervertesse os sentimentos ou para que o engano não o seduzisse. De fato, o fascínio do vício obscurece os verdadeiros valores e a força da paixão perverte a mente que não tem malícia. Amadurecido em pouco tempo, o justo atingiu a plenitude de uma vida longa. Amadurecido em pouco tempo, o justo atingiu a plenitude de uma vida longa. A alma dele era agradável ao Senhor, e este se apressou em tirá-lo do meio da maldade. Muita gente vê isso, mas não compreende nada, não reflete. Que a graça e a misericórdia de Deus são para os seus escolhidos, e a proteção dele é para os seus santos. Quando morre, o justo condena os injustos que continuam a viver, e a juventude que chegou rapidamente à perfeição condena a longa velhice do injusto. Muita gente verá o fim do sábio, mas não compreenderá o que Deus queria a respeito dele, e nem porque o colocou em segurança. Tais pessoas verão e mostrarão seu desprezo, mas o Senhor se rirá delas. Essas pessoas, porém, se tornarão para sempre cadáveres, desonrados e objeto de zombaria entre os mortos. De fato, Deus vai jogá-lo de cabeça para baixo, sem que possa dizer uma palavra sequer, e os arrancará de seus alicerces. Ficarão completamente arruinadas, viverão na aflição, e a memória delas desaparecerá. Os injustos, quando forem prestar conta de seus pecados, chegarão cheios de terror, e seus crimes os acusarão cara a cara. Esse então é o capítulo 4. E aí eu quero que vocês reflitam sobre a sabedoria, a importância da sabedoria na nossa vida. No livro de Provérbios, lá no comecinho, no Provérbios, se não me engano, 3, capítulo 3, vai falar que você deve vender tudo o que você possui para encontrar sabedoria. Porque ela vale mais do que o ouro, do que a prata, né? Ela nos leva para a vida eterna. Quer mais coisa importante nessa vida do que viver eternamente? Quer coisa melhor do que viver eternamente? Mas para isso nós precisamos abrir nossos olhos, abrir nosso coração, ter um coração quebrantável, ter um coração ensinável, ter um coração que não é orgulhoso, porque o orgulho não consegue ter sabedoria. Fique com Deus, um bom sábado para você, Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, sua empresa, seus negócios, tudo de bom para você. E vai lá, vai anunciar aquilo que você aprendeu, que você gostou, que tocou no seu coração, passe para outros, não deixe com você, anuncie, leia a Bíblia. Beijo.